Professor Vitor Precinato aqui, e o tema da aula de hoje é cinemática. Nas aulas anteriores, nós estávamos construindo a base, o entendimento de grandezas, unidades, e agora nós vamos entrar de verdade no estudo do movimento, que é o que estuda a cinemática. Nessa primeira aula, é muito importante que nós entendamos alguns conceitos, porque depois esses conceitos vão ser requeridos. Então, quando se falar algo, é importante que você entenda o que esse algo significa e a diferença para alguma coisa que pode ser similar, mas que a diferença entre elas vai ser fundamental para você entender um problema. Então, cinemática é o estudo do movimento. Estudo do movimento, o que eu vou estudar no movimento? Várias coisas, mas em si essas várias coisas elas vão partir de três conceitos iniciais, que são posição, velocidade de um corpo e a aceleração que esse corpo desenvolve. Então, nessa primeira aula, vamos discutir algumas ideias que vão ser muito importantes e nelas vocês já vão perceber que muitos conceitos e muitas ideias já vão ser desenvolvidas. Bom, ao se falar de um corpo, eu tenho que olhar para esse corpo e prestar atenção no seguinte: as dimensões desse corpo vão interferir na análise dele? Como assim? Você vai falar assim, pô, mas é claro que as dimensões do corpo interferem na análise dele. Então, você vai acostumar que em física e em muitas ciências nós fazemos várias concessões. O que são essas concessões? Eu limito o meu problema, limito várias variáveis do problema, digamos então que eu não analiso mais a vida real. Eu vou para uma situação específica, com situações controladas, e nessas situações controladas eu entendo as características e depois eu começo a aumentar o nível de complexidade. Eu já não vou para um nível de complexidade grande e tento analisar com todas as complexidades da vida real. Então, quando eu olhar para um corpo, isso vai depender se a dimensão, as dimensões dele vão interferir na análise. Se eu olhar para um corpo que ele é muito pequeno em relação ao deslocamento dele, ou em relação a um outro corpo que eu estou comparando, as dimensões dele não vão interferir. Quando eu olhar para um corpo em que as dimensões dele são consideráveis em relação ao deslocamento dele ou em relação a um outro corpo em que eu estou o comparando, essas dimensões desse corpo vão interferir e isso vai ser importante. Então, para conseguir diferenciar, a gente sai com o conceito de ponto material e de corpo extenso. Pessoal, não precisa decorar. Presta atenção no nome. Desenvolva a habilidade de olhar para o nome de algo e tentar tirar o conceito dali. Ponto material. Se você entender o que significa ponto, que é material, você já entende o conceito disso. Veja, material, matéria. Então, estamos falando de um corpo, certo? Esse corpo vai ter que característica dimensional? De um ponto. Lembra da aula de geometria? Quando você vai definir os conceitos básicos de Euclides e etc., você começa falando assim. É claro que isso é um paradoxo, né? Bom, a primeira coisa que eu tenho é um ponto. E esse ponto não tem dimensão. Mas quando eu junto vários pontinhos, o que eu vou formar? Um ao lado do outro, em que o espaçamento deles tende ao menor possível. Eu formo a reta. Se eu junto mais de uma reta, eu vou formar um plano. E aí, depois do plano, eu consigo formar uma figura 3D, se eu juntar uma outra reta, a terceira reta, 3 dimensões. Mas tudo parte da ideia de que eu saio de um ponto. Este ponto, ele tem uma localização. Então, um plano cartesiano, o ponto x, y aqui no plano, ele vai ter uma localização. Então, esse ponto P vai ter uma localização x, y. No entanto, ele não tem dimensão. Qual é o tamanho de um ponto? Em qual unidade você coloca? Não tem. Só quando eu juntar vários pontinhos, aí eu formo a ideia de reta. E por que eu disse que isso é um paradoxo, é filosófico? Bom, claro que a matemática responde isso. Digamos que isso não fica no ar. Mas essa resposta é também uma concessão. Entenda que muita coisa que a gente tem não é verdade. É o melhor entendimento possível que nós temos. Veja, se você somar o número 0 1 milhão de vezes, você não vai obter uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. Se somar o 0 1 milhão de vezes, você vai obter 0. Se você somar várias coisinhas sem dimensão, você deveria obter, portanto, uma coisa sem dimensão. Não, mas você obtém uma coisa com dimensão. E aí você vai precisar de uma análise um pouquinho mais aprofundada de cálculo diferencial integral, entre outras coisas, para entender limite, o que um ponto tende a um certo valor, quando o intervalo é muito pequeno, etc. Mas entenda que isso não é exato e perfeito, é uma concessão ainda.
Mas volta para esse conceito. Veja, se o ponto não tem dimensão, o que significa então a ideia de ponto material? Esse nome, essas palavras foram escolhidas com propósito. Significa que eu estou falando de uma matéria, de um corpo, que vai ter a característica de ponto, ou seja, não ter dimensão. Então eu estou falando de que tipo de corpo em relação a um que você compara em relação à trajetória? Eu estou falando de um corpo em que as dimensões não interferem. Coloquei aqui, ó, entre aspas, porque isso depende. Um corpo, nem sempre este corpo, ele será ponto material ou não, em relação a todos. Isso vai depender em relação a quem você compara. Depois a gente vai discutir a ideia de referencial fundamental para a física. Então, o corpo não interferiu as dimensões, a gente chama ele de ponto material. Importante, porque um exercício pode parecer para você, ó, um ponto material, assim, 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 se desloca, você tem que saber o que é um ponto material. Primeiro que se você não sabe o que significa isso já te traz um desconforto de achar que aquilo é uma coisa muito além, mas na verdade ele está te falando assim, pega um negocinho, se é um carro, se é uma bolinha, não importa, desconsidera as dimensões. Exemplo, pô, uma partícula, e aqui, claro, né, que ainda está impreciso essa definição que eu coloquei, porque a partícula em relação ao quê? Tudo é em relação ao quê? Se eu for comparar, bom, a partícula em relação a uma casa, certo? É ínfima. Ou, por exemplo, essa partícula pode ser uma partícula subatômica, então, assim, um elétron em relação ao espaço que o átomo ocupa, porque ele é 99,9% de espaço. Então, podemos considerar como ponto material. Um carro em uma rodovia. Agora, o carro em cima de uma pessoa, o carro perto de uma pessoa, já não é mais ponto material, mas em relação a uma rodovia de centenas de quilômetros, bom, ele é um pontinho lá, né? A Terra orbitando o Sol. Para vocês terem dimensão, a Terra ela é muito menor que o Sol e o volume dela é muito, muito menor que o Sol. Eu tenho esse dado aqui, ó, eu peguei para vocês. Veja, a diferença que a Terra tem em relação ao Sol. Ó, a Terra, em relação ao Sol, ela é mais ou menos 109 vezes menor em diâmetro. E se você calcula o volume de uma esfera, aproxima para uma esfera, esse geóide, bom, isso aqui vai te dar 1,3 vezes 10 elevado a 6 vezes menor de volume. 10 a sexta, pessoal, é milhão. Ou seja, ela é 1.300.000 vezes menor em volume. Então, se eu vou comparar a Terra ao Sol e a distância entre eles, bom, a Terra vai ser um ponto material. Se você conseguir ver, ó, tem um pontinho, o Sol é grandão. Então, seria um exemplo. Agora, e quando as dimensões do corpo interferem? Quando as dimensões do corpo interferirem, ou seja, em relação ao corpo que eu comparo, em relação à distância entre esses dois corpos, essas dimensões são importantes, fazem diferença, aí ele vai chamar corpo extenso. Olha só, extenso, extenso de grande, é importante. Então, corpo extenso quando as dimensões importarem. Exemplo, bom, se tem um carro estacionado numa casa, as dimensões do carro importam. Estou falando da rotação da Terra. Como assim rotação da Terra? Bom, rotação da Terra em relação ao seu próprio eixo, isso também importa. Tá claro? Então, ó, ponto material. As dimensões não importam em relação a alguém que eu estou comparando em relação à distância. Se em relação a quem eu comparo e a distância, as dimensões deste corpo importam, interferem, aí esse corpo é chamado de corpo extenso. Não decora. Olha para o nome e entende o conceito. Agora, um outro conceito fundamental é o de posição ou espaço. Você pode considerar ou. Quando eu falar qual a posição do móvel, qual a posição do corpo, ou qual o espaço do corpo. Espaço, às vezes a gente tem a ideia que vem da matemática de o quanto ele ocupa, né? Qual é o espaço que aquilo está, o quanto ele ocupa. Por isso que é importante essa aula inicial de definição de conceitos. Na física, quando nós falarmos espaço, e nós usaremos a letra S, isso vem sempre do inglês, space, começa com S, nós vamos definir o ponto em que ele está. Então, ó, é onde ele se localiza, mas é claro, tudo em relação ao quê? A um referencial. Então, eu vou colocar um marco de referencial, que eu vou considerar aqui como zero, nem sempre precisa ser o zero. E aí eu vou te falar, bom, onde esse corpo está em relação ao referencial. Não existe posição absoluta. O que vai existir é sempre em relação a algo.
Então, se você olhar para esse carro que eu desenhei aqui bem, vocês vão perceber que desenho não é o meu forte, ok? Mas dá para entender. Eu tenho uma reta de 0, 10, que está graduada de 10 em 10, e ele está bem em cima do quilômetro 10. Então, qual é a posição dele? Bom, a posição deste corpo, então, ó, o espaço dele é o 10 quilômetros. Ele está em cima do 10 quilômetros. E o que eu escrevi aqui? Bom, eu escrevi, ó, não indica sentido. Ah, isso quer dizer então que se vem um carro, ó, nesse outro sentido aqui, e ele também passa pelo 10 quilômetros, quer dizer que ambos, embora em sentidos opostos, um vai para a direita, outro vai para a esquerda, eles estão na posição, no espaço, quilômetro 10? Sim. Depois, na hora que a gente definir variação de espaço, aí sim, ou deslocamento, aí sim o sinal vai indicar sentido para a gente. Mas nesse momento, quando eu olho um ponto, bom, lembra, como um ponto não tem dimensão, como é que eu vou falar em sentido? Eu preciso ter uma dimensão para poder falar em sentido, eu preciso ter um intervalo para falar em sentido. Então, posição ou espaço S é aonde ele está. Qual é o ponto em que ele está em relação a um referencial que, no geral, nós consideramos esse referencial como zero e não vai me importar o sentido, ok? Agora a ideia de trajetória, bem simples. Bom, trajeto vem de trajeto. Trajeto é o quanto você anda, ou qual caminho, melhor dizendo. Então, isso aqui a gente pode escrever como caminho. Ó, caminho. Qual foi o caminho que você fez? Bom, em um certo tempo ΔT, você esteve em vários lugares neste caminho. Bom, se você estava aqui, depois você veio para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá, o que seria o seu trajeto, ou caminho, ou trajetória? É, ó, nessa ordem. Onde você estava no T1, depois no T2, depois no T3, no T4. Então, que está aqui ó, bem pequenininho, eu tenho aqui a trajetória em verde, e ele estava nesse P1 no certo T1. Então, na posição 1 no tempo 1. Depois na posição 2 no tempo 2. Na posição 3 no tempo 3. Então, são as posições sucessivas ocupadas por ele ao longo do tempo onde ele vai se locomovendo. No geral, nós vamos tentar padronizar os movimentos em algum tipo de função que eu consigo normalizar ela. Então, uma função do primeiro grau, uma reta, uma função do segundo grau, uma parábola, alguma função exponencial, função logarítmica, ou função do terceiro grau. Mas não necessariamente os movimentos vão seguir algum tipo de função. O que a gente vai tentar fazer, por mais que o movimento pareça caótico, porque é difícil você, né, pegar alguns movimentos assim para analisar. O corpo pode seguir isso aqui. Pensa que é uma abelhinha voando, ó. A abelhinha não vai seguir sua funçãozinha do primeiro grau que você quer, retinha, não. A abelha está aqui, depois vem para cá, para cá, para cá, para cá. O que a gente vai tentar fazer nas análises? Isso liga muito com matemática. Eu vou quebrar em vários pontos e ver se existe algum tipo de função que eu consigo normalizar em alguns intervalos de ponto. É isso que a gente vai fazer. Então, trajetória é o caminho. Tá? Então, estava no ponto 1, depois fui para o ponto 2, ponto 3, e a trajetória é ligar estes pontos. Agora, a ideia talvez mais importante da física nesses conceitos iniciais. Referencial. Pessoal, nada você vai fazer sem referencial. Eu não consigo fazer nenhuma análise sem referencial. Bom, eu te pergunto. Tá vendo essa caneta aqui, ó? Essa caneta é grande ou é pequena? E aí? Se você tá ligado, você vai falar assim, peraí, ela não é nenhum dos dois e os dois ao mesmo tempo. Em relação ao que você está me perguntando? Bom, essa caneta em relação à formiga é gigante. Agora, essa caneta em relação à casa, ela é minúscula. Então, tudo depende da análise em relação a algo, em relação ao que você está olhando. Isso é até filosófico. Eu pergunto para vocês: você consegue pensar, talvez, em coisas que são absolutas? Aquilo é aquilo independente de alguém que eu estou comparando? Ou de algo para comparar? Pensa bem. Será que existe? Porque o nosso referencial vai ser o quê? Vai ser um ponto, um marco de análise. Em relação a ele, a essa base de análise que eu olho e comparo as coisas. E aí, daí eu vou sair com a ideia, bom, eu estou indo para um sentido considerado positivo, negativo, eu estou avançando no espaço, diminuindo no espaço, minha velocidade é positiva, aceleração positiva, e daí nós vamos tirar vários conceitos e definições e ideias. Mas sempre em relação a um referencial. Por exemplo, nesse momento, considera os leves movimentos que eu estou fazendo ao falar, piscar, respirar. Eu estou sentado na cadeira.
Eu estou em repouso ou eu estou em movimento? E aí? Isso depende. Porque, de novo, eu estou os dois e estou nenhum dos dois. Em relação ao quê? Em relação à mesa aqui em cima, em relação ao notebook, em relação à câmera aqui, eu estou em repouso. Por quê? Porque em relação a ele, eu não estou me movimentando. Desconsidere esses leves movimentos que eu estou fazendo aqui para poder falar. Mas em relação à Lua, bom, em relação à Lua, eu estou me movimentando. Porque é bem claro, se você olhar aí para o seu notebook, para o seu celular que você está acompanhando a aula, você vai ver que em relação a ele, você não está se movimentando. Ora, mas se eu estou na Terra, então eu estou aqui, ó, eu aqui, na Terra, e tem a Lua aqui. E a Terra e a Lua estão se movimentando uma em relação à outra. Então a Terra está aqui, ó, está girando, está rotacionando e transladando. A Lua também está fazendo o processo de movimento dela. Você concorda que para uma outra pessoa que está aqui, ó, e ela olha para mim, eu não mantenho a minha posição? Eu não mantenho a minha posição para intervalos de tempo que se passam sucessivos? É, uma hora o pessoal vai me ver aqui, ó, onde eu tô, outra hora eu vou estar aqui. Por quê? Porque eu estou em cima de um corpo que está se movimentando. Então eu adquiro o movimento daquele corpo, a mesma velocidade daquele corpo, e eu vou rotacionar com ele. Agora, se eu tenho uma outra pessoa que está aqui na Terra e ela olha para mim, bom, se nós estamos em cima do mesmo corpo, isso quer dizer que em relação a essa pessoa, eu estou em repouso, mas em relação à pessoa que está na Lua, eu estou em movimento. Um exemplo muito básico que todos vocês já passaram. Você está dentro de um carro com uma outra pessoa. Você está no banco do passageiro e tem alguém dirigindo. Você está na cidade andando, está numa pista. Veja, quando você olha para a pessoa que está dirigindo, em relação a ela, você está o quê? Em repouso. Perceba que os dois estão sentadinhos, quietinhos, em repouso. Por quê? Vocês estão em cima do mesmo referencial, que é o carro. Mas, para uma pessoa que está na rua, quando você olha para ela, ou ela olha para você, ela vê você em movimento. Porque quando ela olha para você, ó, você está nessa posição, depois você está nessa, e aí talvez você tenha a ideia de, bom, mas quem está se movimentando é o carro. Mas você está em cima do carro. Ou seja, se ela olha só para você, ó, você está aqui, depois aqui, você está assim se movimentando. Então, ou vice-versa, você olha para essa pessoa, você fala assim, bom, teoricamente quem está em movimento sou eu, mas a minha relação com ela é que eu vejo ela em movimento, porque eu, por mim, eu estou aqui em repouso. Parece que é a pessoa que está andando. E aí, às vezes, a gente tem até algumas ilusões de ótica em relação a isso. Então, movimento e repouso não são absolutos. Eles são sempre relativos a quem você compara. Certo? Isso é muito importante você entender. Então, pensa, existe repouso e movimento absoluto? Na aula, numa aula, eu sempre gosto de discutir isso com os alunos e eu não vou fazer isso nesse momento por causa do tempo de aula, mas eu sempre trago a ideia de, bom, será que existem coisas absolutas na natureza, na realidade? E aí eu não estou falando só mais de movimento. Será que existem algo, ou existe algo absoluto? A gente pode levar para a ideia filosófica de, será que existem virtudes, valores que são absolutos? Ou será que tudo é relativo à comparação? Bom, canibalismo em algumas sociedades não tem problema. Na grande maioria da sociedade, principalmente a sociedade ocidental, isso é errado. Só que existem alguns povos em que isso é normal, é cultural. Mas será que existe algo que é padronizado, digamos, que é absoluto em todas as sociedades? Isso é importante. A física, nessa questão de referencial, ela pode ligar para você que vai tentar argumentar em cima de algo, em algo em relação à filosofia, à parte antropológica, desenvolvimento sociológico. Existe algo absoluto? Bom, na física, a nossa resposta será não. Porque tudo depende de quem eu comparo, de mim e de quem eu comparo. Então eu nunca estarei em repouso ou em movimento. O que seria então a definição de repouso? Bom, repouso é, digamos, não se movimentar, movimentar. O que é não se movimentar? Mudar a posição, mas lembra, em relação a um referencial. E o que é movimento, pessoal?
é mudar a posição, e aí o resto igual, né? Em relação a um referencial. Então, sempre em relação a um referencial. Olha o exemplo aqui. Então, eu tenho o sisteminha lá que eu falei. Pessoa, carro, pessoa dentro do carro. Aqui, ó. Uma pessoa está na estação do trem e o trem passa. Em relação à pessoa, o trem está em movimento. Mas se eu tenho uma pessoa dentro do trem, esta pessoa ou o trem em relação a esta pessoa, o trem está em repouso, porque eles estão sempre um em relação ao outro na mesma posição, eles não estão mudando. Agora, se a pessoa caminha dentro do trem, aí sim ela está mudando a sua posição em relação ao trem, ou o trem mudando a sua posição em relação a ela. Mas uma pessoa sentadinha, por mais que em relação ao referencial de fora, uma pessoa que olha de fora, essa pessoa está passando, ela está em movimento, em relação ao trem, ela está em repouso, ok? Muito importante essa ideia de referencial. Agora, distância, e eu vou fazer depois um exemplozinho com vocês. O que significa distância? E é muito importante não confundir com deslocamento. Distância é o quanto de verdade você andou. É simples assim, não precisa ficar dificultando os conceitos. Distância. Qual que é a distância que o móvel se locomoveu? Qual a distância que você andou? É o quanto eu andei de verdade. Mas como assim eu andei de verdade? Tem como andar de mentira? Tem como eu mudar a análise, porque olha só, variação de espaço. Se espaço a gente usa a letra S, variação nós vamos usar a letra delta S. Você vai se acostumar agora com esse termo, que é quase o X da matemática para a física, que é o delta. O que significa delta? Lembre-se sempre, ó, é variação de algo. E sempre nessa ordem, final menos inicial. Final menos inicial. Então, quando eu colocar esta letrinha e a grandeza que acompanha, sempre estou falando da variação daquela grandeza. Então, aqui é variação de qual grandeza? Do S. S é espaço. Ou seja, nós estamos falando da variação do espaço, final menos inicial. Em termos de nomenclatura, você pode usar a que você quiser. A mais usual, usada em 99% das vezes, 99 não, vai, 95% das vezes, é essa aqui, S menos S0. Alguns lugares usam assim, ó, SF menos SI, ou seja, espaço final menos espaço inicial. Outros usam S2 menos S1. Outros usam S1 menos S0. Outros usam SB menos SA. Pessoal, isso aqui dá na mesma, certo? Dá tudo na mesma. Eu só estou falando de final e inicial, letra que eu mudo. No geral, a gente vai usar ó, zero para representar o inicial daquilo. E sem o zero, só a letra da grandeza representa o final da grandeza. Então, quando eu estiver falando de velocidade, bom, ó, V menos V0. Quem é V0? A velocidade inicial. Quem é V? Velocidade final. A gente vai falando A menos A0. A0 é aceleração inicial. A, aceleração. Pô, F menos F0. E menos E0. Certo? O zero representa o inicial, só a letra representa o final da grandeza. Então aqui, variação de espaço é S menos S0, e aí representa o quanto eu variei no espaço. Aí eu vou colocar agora um exemplo para vocês. Ó. Pense o seguinte, eu tenho a seguinte trajetória. Nessa trajetória, eu estava aqui no quilômetro 0, e aí depois a gente tem aqui, ó, quilômetro 10, quilômetro 20, quilômetro 30 e o quilômetro 40. Aí a gente vai analisar duas coisas, ó. A distância e o deslocamento, ou o ΔS. Para duas situações, ó, para a situação A e para a situação B. Na situação A, eu saio, vou colocar pontos aqui, vai, ponto A, B, C, D, E. E aí eu vou mudar aqui, em vez de situação A e B, para não confundir, eu vou colocar situação 1 e situação 2. Então vai ficar assim. Na situação 1, eu vou partir do A, eu vou até o D, e do D eu vou para o B. Na situação 2, eu saio do B, vou até o C, e depois eu vou para o A. Agora a gente vai colocar distância e deslocamento nos dois casos. Veja só. Distância. Distância é o quanto efetivamente eu percorri.
Olha aqui comigo, no caso 1, eu saio do A e vou até o D, ó. Quanto que eu percorri? Eu saio do 0 km e vou para o 30. Eu percorri 30 km. Depois do D, eu vou para o B. Repara, eu saí do 30 e fui para o 10, andei mais 20. Então aqui, ó, andei 30 km e aqui andei 20 km. Quanto que, ó, eu andando, no meu corpo, tô lá com o contador de passo aqui, ó, no meu relógio. Quanto que eu andei? Bom, 30 mais 20, eu andei 50 quilômetros. Então, no primeiro caso, eu andei 50 quilômetros. Agora, qual foi o meu deslocamento, meu ΔS? O meu deslocamento ΔS vai ser, ó, ΔS1 é S menos S0. Qual foi o espaço em que eu parei? Repara, onde eu parei? Eu parei no B. Qual é o valor do espaço do B? Bom, o B se localiza na posição 10. Então, o final é 10. Menos o inicial. Onde eu comecei? Foi no A. Qual é o valor do A? É o 0. Então, eu venho aqui e coloco 0. Qual foi o meu ΔS1? Meu ΔS1 foi 10 menos 0, 10 quilômetros. Olha que interessante. Então, o quanto eu andei de verdade foi 50 quilômetros, mas o meu deslocamento foi de 10 quilômetros. Porque repara que o deslocamento ele só olha ó, o final e o inicial. É uma comparação de referencial entre final e inicial. O que eu fiz aqui no meio não importa. Então, olha só, ter passado pelo D não vai importar. Porque em termos de deslocamento, eu ter saído do A para o B, ou ter ido do A para o D e depois para o B, não faz diferença, teria dado também deslocamento de 10 quilômetros. Agora, olha para o segundo caso. Eu vou partir do B e vou até o C. Então, ó, andei 10 quilômetros aqui. Do C eu vou para o A. Eu andei quanto? Saí do 20 e vou para o 0, andei mais 20. Então, eu andei 10 mais 20, 30 quilômetros de distância. E o meu deslocamento? Bom, ΔS2. Onde eu começo? Onde eu termino? Eu termino no A. O A é o 0. Então, ó, 0 menos o inicial. Peraí, me confundi. É isso aí. O final é o A, que é 0, e o inicial é o B. O B vale quanto? O B vale 10. Então, menos 10. ΔS2 é igual a menos 10 quilômetros. Ah, então aqui eu posso ter também valor negativo? Sim. E o que o valor negativo vai te indicar? O valor negativo vai te indicar para onde você está andando. Ou seja, se você está indo no sentido progressivo ou retrógrado, nas próximas aulas a gente vai ver. Vai te indicar o sentido que você anda. Então, olha que interessante. No primeiro caso, eu andei de verdade efetivamente 50 quilômetros, mas o meu deslocamento ΔS, variação de espaço, foi de 10 quilômetros. No segundo caso, eu andei efetivamente 30 quilômetros, mas o meu deslocamento, meu ΔS, foi menos 10 quilômetros. Isso indica o que nesse caso? Indica que em relação final e inicial, eu andei só 10 para a direita de onde eu comecei e onde eu parei. E em relação, no caso 2, o que que fala? Bom, em relação a onde eu comecei para onde eu parei, eu estou no menos 10, ou seja, andei 10 para a esquerda. E aí a gente vai usar o referencial, você vai usar o seguinte referencial no geral. Claro que eu posso adotar o referencial que eu quiser, uma vez que eu enuncie esse referencial, o exercício peça. Mas pensa no plano cartesiano aqui, ó. X, Y, 0. Concorda que o x é positivo para a direita e o y é positivo para cima? Então você vai considerar que andando para a direita é positivo em relação ao marco aqui, ó, de referência à origem, e que para a esquerda da origem ou do referencial é negativo, e que para baixo é negativo em relação ao eixo y. Se a gente, no geral, considerar as referências do plano cartesiano. Para a direita, positivo, para cima, positivo. Para a esquerda, negativo, para baixo, negativo. Ok? Então, ó, fui para a direita, no geral será positivo. Fui para a esquerda, será negativo, mas eu posso mudar o referencial em relação ao que eu quiser, mas no geral vai ser assim se não for falado para você. Então, olha que interessante. Distância é o quanto efetivamente eu percorro, deslocamento ou variação de espaço é uma comparação com o referencial em relação ao ponto inicial e o ponto final. Com isso tem até uma brincadeirinha que é o seguinte. Imagina que você nasceu num hospital X. Aí você cresce, é adulto, aí você muda de país, foi namorar lá na Ásia. Depois de idoso, você volta para a cidade que você nasceu, acaba ficando doente e vai para o mesmo hospital.
que você nasceu. Aí você morre naquele hospital. Qual foi a sua distância percorrida? Bom, sua distância percorrida foi muito grande, né? Você nasceu no hospital X, foi para casa, depois mudou de país, você se deslocou, se deslocou não, você andou muito, né? Sua distância foi muito grande. Mas se você morre no mesmo hospital que você nasceu, qual foi o seu delta S, seu deslocamento? Ó, S menos S0. Concorda que onde você morreu, aqui, ó, vai ser no hospital X, e onde você nasceu é o X? Ou seja, zero. Seu deslocamento da vida vai ser zero. Entendeu, pessoal? Muito importante. Então, esses são os conceitos que a gente tem que ter na cabeça. Lembre-se de referencial, sempre compare com algo. Distância quanto andei, variação de espaço, ΔS, deslocamento é o quanto de comparação do ponto inicial e final. Trajetória é o caminho que eu faço. Posição é onde eu estou no espaço, onde eu me localizo naquele momento. Corpo extenso, dimensão importa. Ponto não tem dimensão, não importa. Próxima aula, vamos pegar esses conceitos, começar a trabalhar a ideia então de velocidade e vamos entrar agora de verdade com conceitos e desenvolvimento de cálculos. Para isso, eu preciso que você dê uma olhadinha na parte de função do primeiro grau, porque é muito importante na parte agora de cinemática de movimento uniforme que nós vamos entrar, que você tenha domínio, pelo menos domínio básico, entendimento de um gráfico e como que se comporta uma função do primeiro grau. Beleza? Então a gente fica por aqui. Se você gostou dessa aula, achou que ela foi útil para você, curte, comenta aqui o vídeo, manda para algum colega, algum amigo que esteja precisando relembrar e iniciar os estudos na parte de cinemática. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço.